Tá aí, muito bem, agora são 10 horas e 52 minutos, 10h52, hoje a coluna Sua Saúde, quarta-feira, né, mesmo véspera de feriado, tem coluna Sua Saúde. A gente está tendo o prazer de receber a Tatiane, que é do nosso CAPS, né, diretora do nosso Centro de Apoio Psicossocial aqui de Canoinhas, e a gente vai falar sobre esse mês super importante, que é o Setembro Amarelo. Por que é Setembro Amarelo? Porque é um mês de prevenção ao suicídio, que é um problema mundial, né? Não dá para dizer, e aqui as pessoas cometem mais suicídio aqui, ali, e aqui não está muito fora disso não, a gente tem uma alta taxa de suicídios aqui na nossa cidade, na nossa região, e a Tati vai conversar um pouquinho com a gente sobre como que o CAPS trabalha no sentido de prevenir, né, esse tipo de situação. Então, muito obrigado, sei que a Tati está correndo muito, né, esse mês eles trabalham muito com relação a essa questão do Setembro Amarelo, mas elas conseguiu um espaçozinho aqui para conversar com a gente. Obrigado, Tati, seja bem-vinda mais uma vez. Bom dia, Ednei, bom dia, sim. Estela. Então, esse mês é um mês que a gente, né, fica o mês todo praticamente em função dessas ações, né, de prevenção ao suicídio. Não que elas não aconteçam durante todos os outros meses do ano, mas a gente intensifica, né, porque é o mês que foi nomeado para que nós fizéssemos isso, né, os profissionais de saúde. Então, é um mês que a gente está com várias atividades programadas, né, a gente tem vindo pedir uns minutos para que a gente possa passar algumas informações que a gente entende de extrema importância para a comunidade, de como lidar, de como auxiliar, né, quando perceber que a pessoa está aí com uma ideação, ou com tentativa, ou numa crise muito intensa de ansiedade, né, ou um estresse muito grande, né, que todas essas outras questões levam a pensamentos suicidas na maioria das vezes, né. Então, a nossa ideia esse mês é trabalhar algumas ações que possam atentar as pessoas, né, para algum discurso próximo disso, né, ou algum pensamento, ou como lidar com essa situação quando ocorrer. Tati, quando que a gente tem que levar a sério? Eu já ouvi algumas pessoas falando, alguns especialistas falando, sempre que uma pessoa falar eu quero me matar ou eu vou me matar, tem que ser levado a sério. Mas existem situações em que isso pode ser realmente um blefe? No material que nós temos, né, que é inclusive um material do Ministério da Saúde, todos, né, nós profissionais e todos os materiais, a teoria também coloca, né, vai ter pessoas que vão falar, mas a gente não tem como saber se ela vai tentar ou se ela não vai tentar. Então, tudo é sinal de alerta. Essa é uma coisa bem importante, né? Daqui a pouco eu vou passar aqui alguns detalhes em relação a isso, mas tudo é sinal de alerta, né? Porque se a pessoa se algo está levando a pessoa a sinalizar isso, a verbalizar isso, né, é que alguma coisa não está legal, né? Então, isso é um alerta, sim, sempre. Quer dizer, tem que ficar atento com relação a isso. Tem que ficar atento. Porque muita gente às vezes fala assim, essa pessoa reclama de tudo, essa pessoa está sempre triste, está sempre dizendo que não está boa, né? E às vezes as pessoas começam, prestam atenção, conversam, veem que aquilo não dá efeito e as pessoas começam a se encher mesmo daquela situação e abandonam, né? Não, deixa que se vire, né? Isso também é complicado, né? Isso é complicado porque assim, a gente precisa perceber que se a pessoa verbalizou aquilo e de alguma forma ela está querendo transmitir, né? Ou está querendo um colo, está querendo chamar a atenção, como a gente fala, né? Mas querendo uma atenção, não é nem chamar a atenção, é querendo uma atenção, querendo se abrir, é como se fosse um pedido de socorro. E que é um pedido de socorro, né? Então, isso tem que estar sempre, as pessoas precisam ter consciência disso. Né? Aquela pessoa que costuma chantagear, por exemplo, um relacionamento, né? Se você for embora, eu vou me matar. Esse tipo de situação, como lidar com esse tipo de situação? Porque a pessoa também não é obrigada a ficar com o que ela não quer, né? Então, aí a gente já adentra na questão dos transtornos mentais mesmo, né? Essa pessoa que verbaliza, que faz uma chantagem, uma ameaça nesse sentido,
ela precisa realmente fazer um tratamento. Aí um tratamento mais especializado, buscar um psiquiatra, uma psicoterapia, para que possa perceber que pode ser diferente. Não é a presença da pessoa que ela ama que vai resolver o problema dela, é mais profundo. E a gente fala assim, o ser humano ele tem um hábito de criar uma dependência emocional sobre tudo e todos. Infelizmente, nós vivemos uma sociedade assim. Porém, a gente pode trabalhar isso. Né? Nós podemos ser totalmente independentes, viver a nossa vida sem depender do outro emocionalmente. Isso tem que aprender daí, através de uma terapia. De uma terapia, de um tratamento especializado, com um psiquiatra ou com outros profissionais que for necessário. Tem uma situação, e eu confesso que é uma situação até particular, de a pessoa não dar sinal nenhum. Também existe. Absolutamente nenhum, de estar rindo, de estar se divertindo, de estar demonstrando tá de boa. E ali, poucas horas depois, dada uma situação que a pessoa viveu, ela tira a própria vida. Eu acho que aí é uma coisa mais perigosa ainda, né? Mais complicada. Então, existem os que dão sinais, existem os que não dão sinal nenhum. E aí, assim, é como a gente fala, não tem como a gente saber, né? Então, existem as questões dos isolamentos, né? De conviver sozinho, de viver bem em sociedade, mas em casa estar mais retraído. Existem inúmeras situações, né? E a gente sempre fala assim, é claro, a gente tem que estar aberto e ficar observando, principalmente os nossos, né? Os nossos familiares, nossos filhos, nossos entes, né? E é lógico, a gente também não pode, vamos dizer assim, entrar nessa loucura, como a gente fala, né? De que tudo é um sinal de alerta, né? No entanto, observar mesmo se as atitudes permanecem, se elas são por algum episódio isolado, né, em determinados momentos do dia, enfim, né, precisa ser monitorado isso por um período maior, né, para ver se realmente é um... E também, nesse sentido, a própria pessoa que sente essa tristeza, que sente essa desmotivação de viver, mas disfarça para os outros, né, Tati? Essa pessoa que pode estar até nos assistindo e nos ouvindo agora, ela tem que também ter esse senso crítico de buscar ajuda, porque se ela não verbaliza isso e se as pessoas não sabem que está acontecendo isso com ela, fica difícil das pessoas ajudarem, né? Então, estar aberto é uma das outras questões que a gente pontua como mais importante, né? Porque às vezes a pessoa que está ali do seu lado está disposta a te ouvir, a te ajudar. Mas se você não quiser... É difícil, né? Difícil. Como o Ednei falou ali, às vezes a pessoa ela tem uma coisa a cumprir. Digamos que ela trabalha com o público. Então, no trabalho dela, ela é obrigada a sorrir, a atender bem. Mas quando ela está na casa dela, daí ela se fecha, né? Então, talvez esses sinais é mais a família que vai perceber mesmo, isso, né? Então eu trouxe aqui para repassar para vocês, assim, até de uma forma mais objetiva, né, para que as pessoas compreendam como que a gente pode estar contribuindo para que as pessoas fiquem um pouco mais atentas. Uma conversa calma e sem julgamentos é fundamental. Então, outras vezes que eu vim aqui, a gente já falou um pouco sobre isso, né? Sobre o preconceito que existe em torno de todos os outros transtornos mentais, né? Além da ansiedade, além da depressão. Existe um preconceito muito grande da nossa sociedade. Nós somos preconceituosos sem perceber, né? Então, assim, alguns comportamentos, né, que podem sinalizar um possível suicídio. Comportamento retraído, dificuldades de relacionamento pessoal, tanto em casa, quanto no trabalho, quanto na vida comunitária. Se a pessoa já possui uma determinada doença psiquiátrica, se ela tem envolvimento com a dependência química ou o alcoolismo, se ela já possui ansiedade ou transtorno do pânico, né? Mudanças na personalidade, irritabilidade, pessimismo demais, a depressão, a apatia, mudanças no hábito alimentar e mudanças no sono, isso também é um alerta.
Se a pessoa já teve uma tentativa de suicídio anterior, é outro alerta. Odiar-se, sentir-se culpado por tudo, em todas as situações, de se sentir sem valor, de sempre estar com vergonha de tudo e de todos. Outra questão que é importante e que até agora quero pontuar que o CAPS está desenvolvendo uma ação bem interessante em relação a isso, é quando a gente perde um ente querido. Né? Então, é um trauma para a pessoa. Né? Então, e as pessoas reagem de maneiras diferentes com a perda dos familiares. Para mim pode ser de um jeito, a perda do pai, para você pode ser de outra forma, né, Ednei? Eu posso superar antes e você pode demorar anos para superar. É interessante isso, né? Porque as pessoas sabem, até eu perdi meu pai em março e todos os meus familiares perceberam que eu não, de alguma forma, não vivi o luto. Aí dizia, uma hora você vai sentir, uma hora você vai sentir. Mas no meu caso, Tati, o meu pai sofreu tanto, ele teve, né, uma doença terminal, uma doença que deixou ele 3 meses na cama, que eu realmente rezava para que ele tivesse o descanso dele, porque a gente percebia nele que ele queria descansar. Então foi um alívio para ele e foi um alívio para a gente também, porque todo mundo estava sofrendo com a situação. Então o luto, ele é muito relativo. No meu caso, é só boa lembrança, coisas boas da infância, coisas boas que a gente viveu juntos, o maior consolo que eu tenho é no sentido que tudo que a gente pode fazer por ele a gente fez. Exato. Né? Não mediu esforços para que ele pudesse ter um mínimo de conforto naquela situação tão degradante, né? Então, acho que às vezes a gente tem que pensar, quando a gente fala no luto, que pode levar a uma depressão, que pode levar até a uma coisa assim do tipo, eu vou junto, né, com a pessoa, né? Eu quero tem ir gente junto. que vai, tem gente que entra numa depressão e vai. E vai junto. Eu acho que a maneira, eu estou falando pela minha experiência, né, a maneira melhor de você lidar com o luto é você pensar nas boas lembranças. Exato. Né, nas boas lembranças, focar nas boas lembranças que você teve e enquanto a pessoa estiver viva, né, porque também acho que tem muito do remorso depois, né, você fazer o que tiver ao teu alcance para tornar a vida daquela pessoa, o fardo daquela pessoa, né, o mais leve possível, né? Tô dando um depoimento pessoal aqui, porque realmente eu não consigo ver nada, não ver do modo negativo. Ele viveu 75 anos, ele viveu relativamente bem. Quando a doença pegou ele, foi muito dolorido, muito sofrido, mas o dia que ele partiu foi um alívio para ele, isso a gente tem certeza. Então, pensando nessa proposta, e foi feito um levantamento entre todos os pacientes que nós atendemos no CAPS, o psicólogo criou um grupo, né, chamado Perdas e Luto. Então, é um grupo que trabalha esses aspectos, né, para que auxilie eles, né, nessa superação, nessa perda e contribua para esse tratamento de uma forma mais efetiva. Então, essa é uma ideia bem interessante. Esse é um grupo aqui de Canoinhas. É um grupo que nós criamos dentro do CAPS com os nossos pacientes. Vocês fazem encontros semanais, mensais? Toda quarta-feira pela manhã. Toda quarta-feira pela manhã. Isso é muito importante para ajudar as pessoas a superarem. Sim. Né? Ele é aberto ou vocês têm um número limitado? Não, na verdade, a gente convida os pacientes, porque nem todos querem participar, mas de acordo com o que a equipe levanta, a partir de todos os atendimentos feitos pelo CAPS, inclusive pelo médico psiquiatra, ele indica, né, que o paciente participe, enfim. Tem que ter um encaminhamento, então. Tem que ser para os pacientes que são atendidos necessariamente pelo CAPS. Né? Então, e aí dentro desses encaminhamentos que a equipe recebe, a gente faz uma avaliação e direciona se for a indicação. Então o caminho seria então fazer a consulta com o psiquiatra. Isso. Eu trouxe outras informações que eu acho que é interessante a gente colocar aqui, de como a gente estar em alerta para evitar, né, caso a gente tenha uma situação em casa ou uma pessoa com histórico familiar ou que esteja verbalizando ou se já faz um tratamento para algum outro tipo de transtorno, tá? Então, assim, impedir o acesso aos meios para cometer o suicídio. De que forma, né? Esconder armas, facas, cordas ou deixar as medicações ao alcance, né, do paciente.
E de preferência que tenha alguém que monitore essa medicação, né? Às vezes pode guardar chaveado, que é o mais indicado. Realizar uma vigilância 24 horas. Não pode deixar essa pessoa sozinha nem por 1 minuto. Principalmente se ela já tentou, né? Porque Principalmente se ela já tentou. Teve recentemente um caso em União da Vitória dos bombeiros tirarem o rapaz de cima da ponte, né? Que ele queria ser jogado da ponte dos Arcos, lá em União da Vitória. Aí eu fico imaginando como que você vai segurar essa pessoa a partir de agora, né? Como você diz, tem que ficar 24 horas em cima, né? Isso. Sempre procurar atendimento nos serviços de saúde. Né? Então, qualquer atendimento, unidade de saúde, pronto atendimento. Se a pessoa teve a tentativa, pronto atendimento, necessariamente, obrigatoriamente, porque é uma urgência-emergência. Né? Então, aí seria lá. Dali já é encaminhado para o CAPS. Aí depende. Se existiu a tentativa, é internamento imediato. Internamento, né? Existe um protocolo, tudo certinho, né? É lógico que muitas vezes a família é resistente. Em relação a isso, aí eles têm que assinar o termo, né? Não deveria, porque é um protocolo, né? Porque ele está oferecendo risco para si mesmo e de tirar a sua vida, enfim. Mas a gente precisa compreender também que, né? Dependendo de como for a conduta do familiar, ele assume esse risco, né? Mas aí tem que ter esse monitoramento 24 horas. Né? Eu tive assim, vários trabalhos anteriores e sempre relacionado à saúde mental, e eu tenho muitos colegas que são psiquiatras, né? E assim, internamento obrigatoriamente, tentativa, né? Então é protocolo. Em relação às medicações, né? Elas são medicações prescritas pelos médicos e devem ficar com o familiar a serem dados ao paciente somente nos horários estabelecidos. Então, não dar nenhuma medicação que não seja prescrita pelo médico. Isso também é fundamental para o familiar que tem uma situação que tem que estar em vigilância com esse paciente, né? Então, aqui acho que agora, para a gente fechar assim, as informações, Ednei, assim, o que não fazer mediante uma situação assim. Não ignore a situação, não ignore a fala, não ignore os comportamentos, né? Não ficar chocado ou envergonhado diante de ouvir isso, ou fugir, né, da situação, fazer de conta que não vê, fechar os olhos, né? Falar que tudo vai ficar bem sem agir para que isso aconteça. Não, alguém vem conversar e fala, não, vai ficar tudo bem, você vai ver, amanhã é um novo dia. Frases prontas. Prontas, né? Realmente, se a gente parar para analisar, o nosso dia a dia é tão corrido que o que vem na cabeça a gente fala. Mas a gente precisa ter uma escuta diferenciada para esse tipo de situação, né? Desafiar a pessoa a cometer o suicídio, como a gente falou no início aqui, né? Mesmo, né? Não, só fala e não faz. Jamais, né? Jamais incentivar que ela faça isso. Fazer o problema parecer sem importância nenhuma. Então, simplesmente, não, você está falando por falar, ou não dá importância para aquilo, e às vezes naquele momento é o momento que ela está com aquela dor mais pesada dentro dela, né? Então, não, vamos conversar depois. Eu tenho um relato de uma ex-aluna minha, Ednei, que ela estava na faculdade, né, naquele período que no dia em que ela precisava entregar o TCC, e o filho chegou, né, no final do dia, assim, chegou e foi conversar com ela, ela não conseguiu dar muita atenção. No dia seguinte, que era o dia que ela tinha que entregar o TCC dela, o filho estava lá. Tinha se suicidado. Puxa. Então, assim, são coisas, né, que a gente se importa, não prioriza muitas vezes, né, se importa com outras coisas e não com os nossos. Aí a gente tem que ver prioridades, né? Exatamente. Prioridades. Não é que você não tem que deixar de fazer o TCC, coisa do trabalho, mas o tempo, ele é relativo e a gente administra da maneira que a gente, né, bem entende. A gente gasta um tempão, às vezes, no celular, não é?
lá, vendo TikTok, vendo Instagram, é um tempo que você poderia estar conversando com uma Exato. pessoa que está precisando de ajuda, né? Isso Porque aí. não é só o TCC que a gente está fazendo, não é? Não, e Você assim, faz várias né, outras coisas. é lógico, não é uma culpa, a gente não culpa a pessoa, o familiar que não deu atenção, mas assim, é um sinal de alerta isso. Né? Essa pessoa se culpa, vai se Vai. culpar o resto da vida. E era o filho, né? E era o filho dela, então. Filho, né? Não dar falsas garantias, né? Então não prometa nada para a pessoa, né? Ou jurar segredo, né? A gente não pode jurar segredo porque isso é um sinal de alerta, tá? Uma pessoa confia e fala algo para você, não conte para ninguém e tal. Ela tá pedindo ajuda. Se ela falou para você é porque ela, de alguma forma, ela tá pedindo uma ajuda. E aí cabe a você não guardar esse segredo e tentar ajudar de alguma forma. Né? Deixar a pessoa sozinha, jamais, né? Jamais. E comparações com outras situações, né? Outros casos semelhantes. Fulano está pior que você e não se matou. Né? Então, são detalhes que se a gente parar para analisar... Cuidado do que fala. Exatamente. Muito cuidado no que fala. E assim, para uma pessoa que já está com aquele pensamento ou está transtornado, angustiado, em sofrimento, qualquer palavrinha é o que vai bastar. É um gatilho. É um gatilho. É um gatilho, Então, certeza. essas são algumas orientações, né? Lembrando que a gente está sempre de portas abertas, né? Existem as unidades de saúde, que é a porta de entrada para fazer os tratamentos de todas as doenças, né? Mas nesses casos também podem procurar, né? No caso dos transtornos, da ideação. Se tiver tentativa, é a unidade de pronto atendimento. E se a unidade de saúde também entender que é um caso de CAPS, né? Nos encaminha para que a gente possa estar acolhendo essa pessoa. Tá certo, Tati. Muito obrigado, né? O CAPS é nosso parceiro aqui. Se não vem a Tati, vem a nossa querida Iessa, sempre com temas muito relevantes. E esse é um tema delicado, complicado. Fácil não é, né? O que a Tati diz aqui são dicas, mas não é a solução do problema, porque a solução está dentro da própria pessoa, e que se a pessoa às vezes não quer, é tão complicado, né? Incrivelmente complicado. Quem tem na família sabe o que é e o quanto que sofre por conta disso, e o quanto que isso atinge todo mundo, né? Não é só a pessoa. Então, obrigado, Tati, mais uma vez. Obrigada. Esse é o Setembro Amarelo, o mês todo vai ser falado sobre essa questão, e a gente vai abordar esse assunto outras vezes aqui no Cidade. A gente vai ter um evento no dia 20, Ednei, que é um movimento, né? De prevenção ao suicídio, que vai ser feito lá no CAPS mesmo, né? Então a gente está organizando aí uma fala, uma mobilização, os pacientes vão cantar umas músicas, né? Então vai ser às 9 horas, né? Vai ser aberto para a comunidade, esperamos que não chova nesse dia. Não, tomara. Então eu deixo aqui o convite, caso alguém tenha interesse em estar nos prestigiando nessa mobilização, a partir das 9 horas. 9 horas, dia 20, no CAPS, que fica lá na Altas Palmeiras. Isso. Obrigado, Tati. Obrigada.